Cristo Ansanron, que veio nos dar a árvore da vida. Com o título deste sermão, vamos estudar a história do Jardim do Éden sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Não é exagero dizer que os 66 livros da Bíblia estão cercados de um profundo mistério. É por isso que está escrito no livro do Apocalipse capítulo 22 que nunca devemos acrescentar ou tirar nada da Bíblia. No livro do Apocalipse, capítulo 5, está claramente escrito que a menos que a raiz de Davi venha, a Bíblia nunca poderá ser aberta. A Bíblia não é o estudo de homens. Por esse motivo, de quem precisamos para entender corretamente o que está oculto na Bíblia? Quem deve vir? Deus deve vir. Não podemos ter um entendimento correto da Bíblia sem receber os ensinamentos de Deus. Vou dar um exemplo. Uma mãe orava a Deus dia e noite, para que seu filho se tornasse uma pessoa justa. Enquanto ela orava ansiosamente a Deus, sem que ela percebesse, lágrimas escorriam pelo seu rosto. Enquanto isso, uma lágrima caiu em um pequeno tubo de ensaio. Um professor apresentou o tubo de ensaio contendo a lágrima sincera da mãe. Explicou o seu significado aos seus alunos. Pessoal, o tubo de ensaio que vocês veem contém a lágrima de uma mãe. Agora, se formos analisar os componentes dessa lágrima, que elementos podem estar dentro dela? Ele perguntou. Ele continuou, de uma perspectiva física. As lágrimas são compostas de água e uma pequena quantidade de sais. Porém, vocês não acham que há algo mais dentro dela? O professor perguntou aos estudantes de novo. Dentro dessa única lágrima está o amor sincero de uma mãe por seu filho. Vocês poderiam extrair esse amor usando alguma ferramenta científica? Alguém pode extraí-lo? O coração ansioso da mãe, o amor sincero e a dedicação por seu filho estão nessa lágrima, mas é impossível extraí-los dela. Enquanto pensamos sobre esse assunto, hoje, vamos analisar cuidadosamente a profunda vontade de Deus que está escondida na Bíblia como parábolas. Quais esforços o próprio Deus fez por nós ao vir a esta terra? Não importa quantas vezes eles analisem os componentes da lágrima, é impossível compreender o amor e o sacrifício dentro dela. Porém, dentro dessa lágrima, vários elementos estão misturados. O coração sincero da mãe está misturado nela, junto com a profunda devoção e amor por seu filho. Isso é algo que não pode ser extraído por nenhuma ferramenta. Hoje, devemos entender a devoção, o sacrifício e o amor do Pai Celestial e da Mãe Celestial que vieram a esta terra para nos dar a árvore da vida. Devemos compreender, isso é o quanto eles nos estimam e nos amam. O Pai Celestial e a Mãe Celestial salvam os seus filhos ao perfurar a sua carne e derramar o seu sangue. Devemos reconhecer claramente que esse grande amor está contido na Bíblia. Hoje, sobre esse assunto, vamos ver as palavras da Bíblia. Vejamos o livro do Gênesis, capítulo 2, versículo 16. No livro do Gênesis, capítulo 2, versículo 16, está escrito: E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque, no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus disse: vocês podem comer de qualquer árvore do jardim do Éden, mas não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque, quando comerem dela, certamente morrerão. Porém, Adão e Eva foram enganados pela serpente, e comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. Como resultado, eles não puderam mais ficar no jardim do Éden e foram expulsos. Essa situação lamentável não aconteceu? Vamos para o capítulo 3.
Capítulo 3, versículo 1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então, a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, e comeu. E deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se, então, os olhos de ambos, e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira, e fizeram cintas para si. Dessa forma, Adão e Eva, que foram enganados por Satanás, comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, e se tornaram seres mortais destinados a morrer. Como está escrito na Epístola aos Romanos capítulo 7, desventurado homem que sou! Quem me livrará do corpo desta morte? Mesmo que eles se arrependessem, e sentissem remorso por suas ações, eles já tinham violado a lei de Deus, tornando impossível para eles voltarem à sua antiga vida no jardim do Éden. Porém, a árvore do conhecimento do bem e do mal não era a única árvore no jardim do Éden. A árvore da vida também estava lá. Mesmo que alguém cometesse o pecado de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, contanto que ele pudesse comer da árvore da vida, ele não poderia restaurar a sua vida anterior? Por esse motivo, Deus bloqueou o caminho para que os pecadores não pudessem se aproximar da árvore da vida. Vejamos o capítulo 3, versículo 22. Livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 22. Então, disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim, que não estenda a mão, e tome também da árvore da vida, e coma, e viva eternamente. Precisamos ver as características dessas duas árvores. Deus criou a árvore do conhecimento do bem e do mal como uma árvore que guia para a morte aqueles que comem dela. E quanto à árvore da vida, Deus a criou como uma árvore que guia aqueles que comem dela à vida eterna. Vamos continuar com o versículo 23. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E, expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refulgir de uma espada que se revolvia, para guardar o caminho da árvore da vida. Embora Adão e Eva quisessem se aproximar da árvore da vida, quem estava lá? O que os querubins estavam fazendo? Sob a ordem de Deus, eles tinham espadas flamejantes e protegiam o caminho para a árvore da vida para que ninguém pudesse se aproximar dela. Se a humanidade pudesse comer da árvore da vida mencionada no jardim do Éden, ela poderia se libertar do pecado que foi passado de Adão e Eva. O pecado original de Adão ainda não está sendo herdado e passado para toda a humanidade hoje? Para tirar o pecado original, toda a humanidade deve comer da árvore da vida. Vocês podem ter várias preocupações e ansiedades. Quanto aos estudantes, eles precisam estudar e competir com seus colegas nas provas para estar no topo. Quanto aos trabalhadores, eles se preocupam: como eu posso evitar ser demitido do meu trabalho? E, ao mesmo tempo, estão atentos ao seu chefe. Se você fosse o presidente de uma empresa, você ficaria preocupado, pensando: como eu posso administrar a empresa de forma eficaz para produzir bons lucros que beneficiem a empresa? Dessa forma, todos aqui provavelmente estão pensando em muitas coisas. Porém, mesmo que tenhamos sido expulsos a esta terra, e perdido tudo,
há uma coisa que devemos buscar e levar conosco: a árvore da vida. É de extrema importância. Nunca devemos perder isso. Quando Deus nos desperta para o assunto do pecado original através da história do Jardim do Éden, devemos encontrar a resposta para esse assunto. Esse é o motivo da nossa existência nesta terra. Já que as pessoas não sabem disso, elas estão preocupadas com pensamentos do tipo: como eu posso ganhar muito dinheiro hoje? Como eu posso me tornar melhor que os outros? Eles estão em um estado tenso e ansioso. Isso é realmente lamentável. Como está escrito no livro do Gênesis, já que o começo do pecado pode ser atribuído à árvore do conhecimento do bem e do mal, então, a árvore da vida se torna uma chave preciosa que ajuda a resolver todos os problemas do pecado. Portanto, está escrito na Bíblia, esta é a promessa que Ele mesmo nos fez. O que é isso? É a vida eterna. Qual é a característica da árvore da vida? Ela faz com que os que comem dela tenham a vida eterna. Pensem sobre a promessa que Deus nos deu. É a promessa de nos dar a vida eterna. Em outras palavras, o que Deus nos dará? Pensem sobre a história do Jardim do Éden. No final, a vida eterna não pode ser dada a nós sem a árvore da vida. Não é por isso que Deus nos prometeu a vida eterna? Quando se trata da nossa fé, pode haver vários tipos de fé, mas sem restaurar a árvore da vida, que é a mais fundamental, até 100 anos de uma vida de fé serão em vão, e sem sentido. Isso porque sem ela, ninguém pode ser liberto do pecado. Então, qual é a realidade da árvore da vida que foi escondida? Vamos descobrir sobre a realidade da árvore da vida. Vamos para o Evangelho de João, capítulo 6. Vejamos o versículo 53. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tendes. O que vocês não terão? Vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne, e beber o meu sangue tem. O que ele tem? A vida eterna. Aqui, precisamos prestar atenção ao termo, vida eterna. Não existe outra maneira para a humanidade obter a vida eterna, exceto através da árvore da vida no Jardim do Éden. Porém, 2000 anos atrás, quando Jesus veio a esta terra, tendo piedade da humanidade, qual ensinamento ele pregou? Ele disse: quem comer a minha carne, e beber o meu sangue tem. O que ele tem? A vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne, e beber o meu sangue permanece em mim, e eu, nele. No Jardim do Éden, Deus disse que quem comer da árvore da vida pode receber a vida eterna. E no Evangelho de João, capítulo 6, Jesus disse que quem comer a carne do Filho do Homem e beber o seu sangue tem a vida eterna. Através desse versículo par no Novo Testamento, podemos entender a realidade da árvore da vida no Jardim do Éden. O que a carne e o sangue de Jesus representam no Jardim do Éden? Se examinarmos o problema de perto, podemos encontrar a resposta nele. As pessoas não costumam dizer que onde há um problema, há uma solução? A solução para o problema do pecado pode ser encontrada no Jardim do Éden. Já que está escrito que no Jardim do Éden não há outro caminho para a vida eterna além da árvore da vida, o que a carne e o sangue de Jesus representam? No Jardim do Éden, podemos confirmar que a carne e o sangue de Jesus representam a árvore da vida. O Antigo Testamento é uma sombra, e o Novo Testamento é a realidade. A árvore da vida no Jardim do Éden é uma sombra. Qual é a realidade da árvore da vida? Cristo promete dar a vida eterna para toda a humanidade através da sua preciosa carne e sangue, que é a realidade da árvore da vida.
Então, como podemos participar da carne e do sangue de Jesus? Se isso for interpretado errado, pode acontecer uma perseguição como aconteceu com a igreja primitiva. Na época da igreja primitiva, quando muitos gentios perseguiam e causavam intensa tortura aos cristãos, eles os acusavam, dizendo: os cristãos comem carne humana. Eles são uma organização extremamente cruel. Eles marcavam os cristãos com esses rumores malignos e os arrastavam por todo o Coliseu, fazendo deles comida para leões e os queimando vivos. Dessa forma, eles estigmatizaram os cristãos como hereges e os exterminaram. Jesus disse: quem comer a carne do Filho do Homem e beber o seu sangue tem a vida eterna. Esse ensinamento foi guardado e ensinado na igreja primitiva. Então, como podemos comer a carne de Cristo e beber o seu sangue? Vamos para o Evangelho de Mateus, capítulo 26. No Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 17, está escrito: no primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus, e lhe perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhes respondeu: ide à cidade ter com certo homem e dizei-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhes ordenara, e prepararam. O que eles prepararam? A Páscoa. Qual é a conexão entre a árvore da vida, a carne e o sangue de Jesus, e a Páscoa que estamos analisando agora nesta passagem da Bíblia? Vamos encontrar a resposta no versículo 26. Versículo 26. Enquanto comiam, enquanto eles celebravam a Páscoa, tomou Jesus um pão, e, abençoando-o, o partiu, e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é. O que é? O meu corpo. Ele deu ao pão da Páscoa o significado de ser o seu santo corpo. Versículo 27. A seguir, tomou um cálice. O vinho da Páscoa está no cálice. E, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: o que Jesus ordenou que eles fizessem? Bebei dele todos. Porque isto é o sangue de quem? É o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Vamos examinar os versículos no Evangelho de João, capítulo 6, e no Evangelho de Mateus, capítulo 26, como versículos pares. Jesus disse: quem comer a carne do Filho do Homem, e beber o seu sangue tem a vida eterna. Como acabamos de ler, o pão e o vinho da Páscoa representam a sua carne e o seu sangue. Portanto, o que podemos dizer sobre aqueles que participam da Santa Ceia da Páscoa? Eles são aqueles que comem a carne de Jesus e bebem o seu sangue. Assim, eles podem participar da promessa de Jesus de dar a vida eterna. Em outras palavras, a Páscoa é a árvore da vida no jardim do Éden. Hoje em dia, neste mundo, existem incontáveis igrejas como a areia da praia, mas elas não guardam a Páscoa. O fato de que elas não guardam a Páscoa indica que elas não têm a árvore da vida. O fato de que elas não têm a árvore da vida prova que elas ainda estão sob o controle do pecado. A Páscoa não é a verdade que nos liberta do poder do pecado e da morte, e também do poder das trevas. A Páscoa não nos abre o caminho para a vida, e nos permite obter a vida eterna? Portanto, do que os humanos mais precisam não são bens materiais, ou conhecimento acadêmico, ou qualquer forma de aplauso, ou admiração das pessoas. Ninguém pode entrar no reino dos céus com qualquer uma dessas coisas. O reino dos céus não é o lugar onde podemos entrar com a verdade da árvore da vida? É por isso que Deus veio a esta terra e estabeleceu o estatuto da verdade, a Páscoa. Além disso, Ele até elevou como a nova aliança. Vamos para o Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 7. Vejamos o capítulo 22, versículo 7.
Chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: Ide preparar-nos a Páscoa para que a comamos. Vamos para o versículo 13. E, indo, tudo encontraram como Jesus lhes dissera, e prepararam a Páscoa. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos. E disse-lhes: Tenho desejado ansiosamente. O que Jesus ansiosamente desejou fazer? Comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Vocês conseguem entender por que Jesus desejou ansiosamente comer essa Páscoa com seus discípulos? Porque sem a Páscoa, não existe solução para os pecados da humanidade. A chave mais importante para entrarmos no reino dos céus está dentro dessa verdade da Páscoa. É por isso que Jesus disse: Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa. Somente então, o caminho para a árvore da vida, que estava bloqueado, pode finalmente ser aberto. Vamos ver a cena em que a Páscoa foi celebrada. É o mesmo que lemos no Evangelho de Mateus. Vamos para o versículo 19. Versículo 19. E, tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo oferecido por vós. Jesus disse que o pão da Páscoa é o seu corpo. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice. O vinho da Páscoa está no cálice, dizendo: Este é. O que é esse cálice? O cálice da nova aliança no meu sangue derramado em favor de vós. A Páscoa é a verdade da nova aliança. Através da nova aliança, podemos receber o perdão de pecados. Através da nova aliança, Cristo desempenha o papel de mediador entre Deus e nós. Ele perdoa todos os nossos pecados, e não se lembrará mais dos nossos pecados. Ele também nos concede a herança celestial, o reino dos céus que havíamos perdido. Por todas essas razões, Ele nos trouxe a Páscoa, a verdade da árvore da vida. Então, qualquer um pode trazer a Páscoa. A verdade da árvore da vida? Quando analisamos o que está escrito no livro do Gênesis, podemos descobrir que Deus colocou querubins para bloquear o caminho para a árvore da vida, impedindo os pecadores de se aproximarem dela. Ninguém pode se aproximar dela. Então, quem pode abrir esse caminho? A resposta se torna clara quando consideramos cuidadosamente quem ordenou que os querubins bloqueassem o caminho para a árvore da vida. Quem bloqueou o caminho? Foi Deus quem bloqueou. Sendo assim, o caminho que foi bloqueado pela ordem de Deus será aberto se um presidente vier e disser: abra o caminho? Quem é o único em todo o universo que pode abrir esse caminho? É apenas Deus. Deus deve vir e abrir o caminho para nós. É por isso que Jesus Cristo, Deus que veio a esta terra em carne, abriu o caminho em sua primeira vinda. Ele colocou o caminho da verdade para a árvore da vida dentro da Páscoa da nova aliança. Porém, algo infeliz aconteceu. Depois de Jesus ascender ao céu, a Igreja aguardou a Páscoa sem nenhum problema por cerca de 100 anos, mas por volta de 155 depois de Cristo, surgiram conflitos sobre a Páscoa. Naquela época, a Igreja estava dividida em dois grupos, a Igreja do Oriente e a Igreja do Ocidente. Podemos encontrar isso na história da Igreja. Policarpo era o representante da Igreja do Oriente. Ele disse: Não queremos guardar a Páscoa em nenhum outro dia além do dia 14 de Nisan. Foi isso que Jesus Cristo fez, e todos os apóstolos também guardaram a Páscoa no dia 14 de Nisan. É um absurdo guardar a Páscoa em um domingo diferente dessa data. Em 155 depois de Cristo, a primeira controvérsia surgiu entre Aniceto, na Igreja do Ocidente, e Policarpo, na Igreja do Oriente, mas eles não puderam chegar a um acordo. Então, por volta de 197 depois de Cristo, a segunda tentativa de abolir a Páscoa começou. O Papa Vítor declarou: a Páscoa agora deve ser guardada no domingo, e obrigou os outros a guardá-la no domingo. Em resposta, Polícrates, da Igreja do Oriente, protestou muito contra ele.
Como oitavo bispo, eu nunca vi os antepassados guardarem a Páscoa em nenhum outro dia além do dia 14 de Nisan. Tudo isso está registrado na história da Igreja. Isso é algo que eu nunca vi antes. De que absurdo ridículo você está falando? Nós absolutamente não podemos tolerar isso. Houve uma segunda controvérsia por volta de 197 d.C., mas a tentativa mais uma vez não foi bem sucedida. Porém, em 325 d.C., a Páscoa, a verdade da árvore da vida, foi abolida. A Páscoa foi o maior presente que Jesus Cristo deu à humanidade. Já que a humanidade está destinada a morrer por comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, o que eles precisam é da árvore da vida. O que eles precisam não é dinheiro, ou qualquer tipo de educação, ou fama, ou poder. Porém, houve persistentes esforços e tentativas de abolir a verdade da árvore da vida, a Páscoa, em 155, 197 e 325. No final, o imperador romano Constantino reuniu todos os bispos, ou seja, pastores em termos modernos, tanto das igrejas orientais quanto das igrejas ocidentais. E com sua autoridade como imperador, ele aboliu a Páscoa no Concílio de Nicéia em 325 d.C. A abolição da Páscoa significa a ausência de esperança para a humanidade. Para a humanidade que pecou no céu, e foi expulsa a esta terra, a coisa mais essencial é a Páscoa da nova aliança que Jesus deu à humanidade como um presente. Porém, eles proibiram as pessoas de guardá-la, aprisionando aqueles que a guardavam, e os tratando como pecadores. Por um longo período de 1600 anos até os dias atuais, a Páscoa não foi celebrada. As pessoas consideravam isso como muito natural. Porém, qual é o propósito da vinda de Deus a esta terra? Por que ele vem a esta terra? Ele vem para salvar a humanidade. Ele aparecerá uma segunda vez para trazer a salvação para aqueles que estão esperando por ele. Quando ele vier pela segunda vez, ele não deve vir de mãos vazias. O que ele deve trazer? Ele deve trazer a árvore da vida no jardim do Éden para redimir a humanidade dos seus pecados. Portanto, quando ele vier a esta terra pela segunda vez, ele deve trazer a Páscoa, a verdade da árvore da vida. Essas não são minhas próprias palavras, ou opiniões. Esses são os ensinamentos escritos na Bíblia, e o que Cristo Ansanron nos ensinou. Hoje, as igrejas do mundo dizem que a Páscoa é desnecessária, mas na verdade, ela é absolutamente essencial para aqueles que querem ser salvos e entrar no reino dos céus. Vamos ver o livro de Isaías, capítulo 25, versículo 6. O Senhor dos Exércitos dará neste monte a todos os povos um banquete de coisas gordurosas, uma festa com vinhos velhos, pratos gordurosos com tutanos e... O que mais será preparado? Vinhos velhos bem clarificados. Que tipo de vinho é esse? Por quanto tempo ele ficou guardado? Ele ficou guardado por mais de 1600 anos. Deus preparará um banquete com vinhos velhos, e tragará a morte para sempre. Através dos 66 livros da Bíblia, qual vinho tem a promessa de eliminar a morte? Foi quando Jesus Cristo estabeleceu a nova aliança, dizendo: Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa. Em outras palavras, o que significa quando Deus diz: tragarei a morte para sempre? Isso significa que Ele nos dará a vida eterna. A Páscoa é verdadeiramente um presente muito precioso para a humanidade. Aqueles que querem ir ao reino dos céus devem, sem dúvida, estar dentro dessa verdade. Vamos ver o capítulo 25 mais uma vez. O Senhor dos Exércitos dará neste monte a todos os povos um banquete de coisas gordurosas, uma festa com vinhos velhos, pratos gordurosos com tutanos, e vinhos velhos bem clarificados. Destruirá neste monte a coberta que envolve todos os povos, e o véu que está posto sobre todas as nações. Tragará a morte para sempre. Está escrito que Deus tragará a morte com vinho. Isso se refere ao vinho da Páscoa. Já estamos cientes de que apenas o vinho da Páscoa tem essa promessa.
E, assim, enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou. Naquele dia, se dirá: quem está dando esse banquete onde a morte é eternamente tragada com vinhos velhos? Quem é ele? Eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e ele nos salvará. Irmãos e irmãs, quem nos deu a Páscoa da nova aliança? Quem nos trouxe a árvore da vida espiritual? Cristo Ansanron e a Mãe Celestial Nova Jerusalém trouxeram para nós, não trouxeram? A Bíblia claramente registra: eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e ele nos salvará. Não devemos depender de mais nada para a nossa salvação. A coisa mais importante para a humanidade é a árvore da vida. Somente Deus pode trazer a árvore da vida para a humanidade. Eu dou eterna graça, glória e louvor a Cristo Ansanron e à Mãe Celestial Nova Jerusalém por abrir o caminho da vida eterna e da salvação, através da Páscoa da Nova Aliança, e nos guiar à verdade da Páscoa da Nova Aliança, a árvore da vida espiritual. Aquele que vem a esta terra com a verdade da Páscoa da Nova Aliança é Cristo, que aparecerá pela segunda vez para a salvação da humanidade. Ele nos redimirá dos nossos pecados. Por favor, confirmem isso mais uma vez através das profecias da Bíblia. Por onde quer que Cristo Ansanron nos guie, e por onde quer que a Mãe Celestial nos guie, nunca devemos falhar em segui-los até o fim com obediência. Somente a Igreja de Deus tem a árvore da vida. O Pai Celestial e a Mãe Celestial nos chamaram para a verdade, e nos permitiram conhecer a verdade da Páscoa da Nova Aliança. Vamos expressar nossa profunda gratidão, honra e louvor a eles durante esse alegre dia de sábado. Tendo essa alegria em nosso coração, vamos viver nossas vidas com uma esperança brilhante para o futuro. Com isso, eu gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.